Uma planilha do Excel é uma grande grade de dados distribuídas em linhas e colunas. Mas à medida que as nossas planilhas vão crescendo, pode ser necessário manter algum nível de organização. E é para isso que nós vamos conhecer as tabelas. Com uma tabela, é possível delimitar um espaço para a inserção de dados que devem ser considerados como um único conjunto. Vamos ver nesta aula como podemos usar estas tabelas a nosso favor. Eu tenho aqui uma planilha onde eu já tenho algumas informações, como data, produto, categoria, valor unitário e quantidade. Esta planilha é basicamente uma tabela de vendas, mas ela é considerada como um intervalo, pois não existe aqui um início e fim bem delimitado para o Excel. Nós podemos inserir dados aqui aleatoriamente em qualquer posição da planilha. Mas para identificar este conjunto de dados como uma tabela, você pode clicar sobre qualquer posição da tabela, clicar no menu Inserir e depois escolher a opção Tabela. Perceba que existem dois tipos de tabelas, as tabelas dinâmicas e as tabelas, e nós vamos falar sobre cada uma delas neste módulo. Vamos começar falando da tabela. Você também pode pressionar Ctrl Alt T para transformar o intervalo em uma tabela. Agora, você vai selecionar onde estão os dados e, por fim, marcar se esta tabela já possui um cabeçalho. No nosso caso, podemos identificar o cabeçalho como os títulos que temos em cada uma das colunas, data, produto, categoria e assim por diante. Se a sua tabela já possuir um cabeçalho, você deve marcar esta opção aqui. Caso não tenha, você deve deixar desmarcada. E assim, a primeira linha será considerada já um dado da sua tabela. No meu caso, eu vou deixar marcado e vou clicar em OK. Aqui já conseguimos visualizar a primeira diferença de uma tabela. Ela está delimitada por um intervalo que pode ser visualizado aqui. Se formos até o final desta tabela, é possível ver aqui no canto inferior direito um pequeno triângulo indicando o final desta tabela. A grande vantagem de ter o intervalo formatado como tabela é que temos algumas opções extras. Eu vou voltar aqui para o início da tabela e agora perceba que nós temos aqui uma nova guia chamada Design da Tabela. Esta guia é uma guia contextual. Ela só vai aparecer quando você estiver com a seleção dentro de uma tabela. Se eu clicar fora, perceba que ela não fica visível. Então vou clicar novamente sobre a tabela e agora eu vou clicar em Design da Tabela. Aqui temos diversas opções que já vai facilitar o nosso dia a dia. Por exemplo, temos aqui um grupo de estilos de tabela, onde eu posso simplesmente clicar e escolher um estilo específico para a formatação da minha tabela, indicando cores, formatos e até mesmo algumas opções específicas. Você pode criar um novo estilo clicando aqui e escolhendo cada uma dessas opções, clicando em formatar e depois definindo a formatação. Isso aqui você pode fazer com calma, clicando sobre cada uma delas e determinando a formatação desejada. Vamos voltar aqui e escolher um estilo já pré-definido. Eu vou escolher aqui o estilo que está na cor verde. Além disso, é possível determinar algumas opções de estilos, como por exemplo, se eu quero a linha do cabeçalho, se eu quero exibir as linhas de totais, e isso vai aparecer aqui ao final da tabela, se eu preciso exibir as linhas em tiras, como posso visualizar aqui, cada uma na cor sim e outra na cor não, se eu quero exibir a primeira coluna em negrito, ou até mesmo a formatação da última coluna, se eu quero as colunas em tiras, ou até mesmo exibir o botão de filtro. Todas essas opções vai facilitar na hora de manusear todos os dados que estiverem na tabela, mas existe ainda algumas outras vantagens. Por exemplo, vamos ao final da tabela e agora vamos inserir um novo dado. Eu vou clicar aqui e vou inserir a data 17/3/2027 e vou pressionar Enter. Perceba que automaticamente a delimitação da tabela foi expandida, indicando que uma nova linha foi inserida na tabela. Ou seja, caso estejamos fazendo qualquer cálculo ou análise a partir deste intervalo de tabela, não vamos ter que nos preocupar em inserir novos dados. E nós vamos ver isso futuramente na prática. O mesmo vai acontecer se inserirmos uma nova coluna nessa tabela. Por exemplo, eu posso clicar aqui e escrever valor total. Eu vou pressionar Enter e automaticamente esta coluna vai ser reconhecida como parte da tabela. Uma outra vantagem das tabelas é na hora de criar uma fórmula em uma coluna, mas isto será assunto para uma próxima aula.